Vamos deixar para lá os problemas dos últimos dias e hoje vamos falar de mercado mais uma vez, isto porque parece que o Benfica já definiu a prioridade para a próxima temporada. Por um lado, Zalazar, por outro lado, Doumbia. Ou seja, o Benfica está à procura de um box-to-box, o Benfica está à procura de um médio de cariz até mais ofensivo do que defensivo, mas que seja muito forte fisicamente e que tenha presença na área adversária. Os dois alvos estão definidos, hoje vamos falar aqui um pouco sobre eles, já tivemos um episódio para cada um deles lá no passado, se quiserem ir ver aí ao canal, mas de resto, hoje vamos conhecer ainda um bocadinho mais a fundo a ideia de contratar ou Zalazar ou Doumbia e o que é que um pode dar e o que é que o outro pode dar. São diferentes, mas têm aqui pontos onde se tocam e é isso que nós vamos tentar perceber hoje, como é que podem ajudar o Benfica. Antes de mais, queria agradecer a onda de apoio e de muitas pessoas que se identificaram com o meu vídeo de ontem, que foi aqui um completo desabafo de quem está em sofrimento com o estado atual do clube e muita gente a dizer que se identifica e que também quer a mesma coisa para o Benfica e isso é muito reconfortante, porque parecendo que não, eu estou aqui todos os dias com vocês sabem que eu todos os dias tenho aqui um vídeo para vos trazer, às vezes pode ser mais interessante, menos interessante, concordam mais, concordam menos, mas de facto é sempre aqui um momento de união benfiquista e que me serve até de terapia e acredito que a vocês também, porque é um momento de partilha com quem está desse lado e acabamos por ser todos aqui uma grande família. Uns vêm à noite, outros vêm à tarde, outros vêm de manhã, outros vêm à hora do almoço, mas acaba por ser aqui um momento que me ajuda bastante e a onda que se levantou de muita gente a concordar e até aqui a debater o tema foi muito boa. Por outro lado, muita gente se juntou ao canal nos últimos dias, chegamos aos 9.000 como era a meta de Abril e muita gente disse que agora a meta era aos 10.000 e disse que era impossível e eu continuo a achar que é impossível, ok? De qualquer das formas, só nestes últimos 10 dias, mais de 200 pessoas juntaram-se ao canal e muito obrigado por tudo isso. Juntem-se também ao WhatsApp, se for assim do vosso interesse, onde eu vou pondo aqui algumas sondagens. De qualquer das formas, vamos arrancar para o tema do episódio de hoje, para o tema desta segunda-feira e... Em Portugal foi dado aqui como praticamente certo, ou seja, é para tudo o que é imprensa em Portugal, é oficial que o Benfica quer Rodrigo Zalazar do Sporting Clube Braga. É sem dúvida um dos jogadores da temporada em Portugal, já o vem a ser há muito tempo, é um jogador de qualidade, que conhece a nossa liga e que conhece aqui os contextos dos clubes da nossa liga e isso é muito importante, porque muitas vezes, e nós temos aqui o exemplo, nós até podemos abordar aqui o exemplo de Sudakov. Sudakov foi noticiado hoje também que está numa crise, que deixou de sentir prazer no futebol, que está aqui com uma espécie de depressão, não está feliz, não se sente bem do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, como quiserem chamar. E isto tem a ver com que muito do que o jogador passava no Shakhtar, que era a estrela maior, jogava sempre e era intocável para os adeptos e para as equipas técnicas, para o clube, era um jogador que nem sequer se punha em questão se ia jogar ou se não ia jogar. Ia jogar de certeza, estivesse ele num grande momento de forma ou num momento mais baixo. No Benfica o nível subiu, a liga é mais exigente do que a liga ucraniana, os adversários são mais complicados, há menos espaço para jogar, Mourinho eventualmente exige-lhe coisas que ele ainda não consegue dar e isso está a levantar aqui uma frustração grande. E isso também vem bater aqui com isto, entre estar aqui a gastar, a avaliar um jogador em 30 milhões e trazer da Ucrânia ou pagar 30 milhões por um jogador que sabe perfeitamente aquilo que vai encontrar, eu acho que é preferível este tipo de negócios. O ano passado o Benfica quis contratar Rodrigo Zalazar e isso eu posso-vos adiantar que isso aconteceu e o Braga não facilitou e pediu 20 milhões. Agora já fez saber, e o Record já adiantou, que o Braga este ano não vai pedir menos de 30 milhões. Ou seja, o Benfica não quis dar 20, avaliou Sudakov em 30, e atenção, eu gosto do Sudakov, acho que eventualmente não é um jogador muito intenso, como o José Mourinho gosta, mas tem qualidade com bola. Agora, a questão aqui é que o Benfica optou por avaliar um jogador lá fora em 30 milhões e trazê-lo para Portugal, em vez de dar 20 milhões, se calhar, por um dos melhores médios que estava em Portugal. E isto vai muito também da política de transferências do clube, que eu acho também que pode melhorar em muita coisa. Agora, também se fala de Issa Doumbia, que é italiano, internacional pelas camadas jovens, está aqui à porta da Série A, ele que jogou esta temporada na Série B pelo Venezia, mas de qualquer das formas é um médio ofensivo, ou de cariz mais ofensivo,
também muito possante, muito alto, com golo, e ele até tem aqui alguma capacidade para drible e para sair de alguns momentos de pressão, mas eu diria que não é tão completo nem tão versátil como o Rodrigo Zalazar. Até porque desde logo o Zalazar joga como falso 9, joga como 8, joga como 10 ou joga como extremo. E o Doumbia acaba por ser aqui um 8 de cariz mais ofensivo, que neste momento é como se fosse aqui o nosso Leandro Barreiro. Basicamente é isto. Eu acho que ele tem mais qualidade com bola do que o Leandro Barreiro, ok? E fisicamente também o Leandro vai a todas, mas este com 1,90 m quase 90 e bem, mais largo é diferente. Mas de qualquer das formas acaba por ser esse papel que ele iria assumir aqui no Benfica. Já o Zalazar, olhamos para ele e é um jogador diferente que, por exemplo, podia jogar na direita quando é preciso fechar a direita, podia ser um dos dois quando é preciso arriscar um bocadinho mais, um dos dois do meio campo, podia ser aquele espécie de médio ofensivo 9,5 que tem sido o Barreiro, por exemplo. É um jogador muito mais versátil. Mas vamos ver aqui mais de perto a época de cada um deles. Vamos começar pelo Zalazar. Ora, quando nós vamos aqui para o Zalazar, nós não estamos a falar aqui de um médio que apenas está a brilhar, como um João Carvalho, ou como um Luís Teves, ou como outro qualquer, ou um Gustavo Sá no nosso campeonato. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de um jogador que está acima desse patamar. Estamos a falar de um jogador que acaba por ser aqui o médio ofensivo, que já leva 23 golos ao nível de um Braga. Ok? Estamos a falar de um jogador que é destaque numa equipa que está ali a um bocadinho de chegar à final da Liga Europa. E ele acaba por já estar no Braga aqui há algumas temporadas. Ele foi contratado aqui ao Schalke 04, salvo erro aqui por 6 milhões, exatamente. Ele que já na altura do Schalke era um grande talento, muito disputado. O Schalke depois começa a cair em crise financeira e desta divisão e tudo mais. E o Braga, numa jogada de mestre, antecipou-se a toda a gente e foi buscar o Zalazar. Entretanto, como podem ver, já está em Braga aqui desde 23-24, foi aqui um achado e logo na primeira temporada chega, faz 8 golos e 10 assistências. Estamos a falar de 18 relações diretas com golo na parte do individual, ou seja, 18 relações diretas com golo, com impacto direto no coletivo do Braga. Logo no ano a seguir faz 8 mais 8. E esta temporada está a fazer 23 mais 8. Vai com 31 relações diretas com golo. Isto é um médio de impacto. É um médio de impacto no jogo. Já é internacional lá pelo Uruguai. Como podem ver aqui, é um jogador que já joga na seleção esta temporada, tem jogado de forma regular pela seleção. Já leva mais de 3.221 minutos, ou seja, estamos a falar de um jogador que, além de ser muito bom, também não se cansa, também não tem lesões assinaláveis, é um jogador de muito rendimento, joga essencialmente pé direito, joga essencialmente pelo lado direito, pode ser aqui como interior direito, como extremo direito, ou até como ali um falso 9 ou um médio ofensivo, mas que descai essencialmente para a direita, é o lado onde ele se sente mais confortável. Ele que faz um golão contra o Benfica no início desta temporada, ele que também tem nacionalidade espanhola, aliás, ele nasceu em Espanha, mas joga pelo Uruguai, tem aqui 1,78 m, okay, aqui à volta de 1,80 m, portanto também não é um jogador baixo, e é um jogador muito, muito combativo. É um jogador que ainda nos últimos 3 jogos tem um golo e uma assistência, mesmo a ser poupado para poder jogar então aqui a Liga Europa. É como eu vos digo, ou seja, o Benfica olhando para o cenário completo e tendo que escolher dar 30 milhões pelo Zalazar ou ter que avaliar o Sudakov ou o Lukebakio, ou outro qualquer, sei lá, um Rios, por exemplo, que agora está em crescendo, mas não justificou durante todo o ano, não é? Portanto, é este tipo de negócios que o Benfica tem que ver. Este jogador já tinha 2 temporadas em Portugal, em que 2 temporadas fez 18 golos, fez 16 golos e 18 assistências. E é isso que o Benfica tem que avaliar. Este jogador tem provas dadas na nossa realidade, enquanto que os outros muitas vezes acabam por não ter. Puxando o Transfer Market, como também podem ver aqui, o Transfer Market é aqui um sítio onde nós podemos ver aqui outras coisas interessantes, como as posições onde ele foi jogando ao longo da carreira, mas já falamos sobre isso. É um jogador que vem a valorizar de forma exponencial, já está avaliado em 22 milhões, mas aqui a parte boa para o Benfica é que o jogador acaba contrato em 2028. E o 2028 acaba por ser aqui um momento-chave, porque a próxima temporada é 26-27. Portanto, o Braga, para fazer a venda do Zalazar, tem que ser agora, porque na próxima temporada vai ser 27-28 e ele está a 6 meses de ficar livre por assinar por quem quiser e o Braga vai perder dinheiro de certeza. Por isso é do interesse do Braga
fazer com que o jogador seja vendido esta temporada para ter o maior encaixe financeiro possível. Eles agora ainda podem bater o pé, mas não podem assegurar que o jogador, ok, vai dizer que fica, ok, tudo bem, tem contrato, fica, tal e qual como foi o Ricardo Horta, mas na outra temporada começa a contar o tempo para sair a custo zero e de certeza que António Salvador não quer isso. Depois temos aqui o Issa Doumbia, que é um médio mais combativo, é um médio com chegada à área, um médio mais físico, se calhar menos habilidoso do que o Salazar, tenho quase certeza que é menos habilidoso do que o Salazar. Aliás, tenho algumas dúvidas que ele consiga fazer na Liga Portuguesa o que está a fazer na Série B de Itália, ok? Porque o futebol italiano não está a passar o melhor tempo e sempre foram muito vaidosos com o seu lado tático, com o seu lado defensivo, mas atualmente não estão nesse patamar do passado, ok? Neste momento há espaço para jogar, o futebol até se torna mais fácil jogar em Itália muitas das vezes, e isto está a fazer com que muitos jogadores lá acabem por brilhar e depois acabam por sair e o rendimento não é assim tão alto como se pensava. Acaba por ser aqui, se calhar, não sabemos, mas pode ser aqui o caso do Doumbia, porque me parece que é um jogador que tem tido aqui um impacto muito grande no Veneza. Eu gostei do que vi, ok? Acho que é um médio muito alto, estamos a falar, eu posso-vos mostrar aqui, estamos a falar de um médio que é quase 1,90m, 1,87m, 80kg, estamos a falar de um internacional jovem pela seleção italiana, um jogador que pode ser um 8, mas também pode jogar ali na posição, como eu estava a dizer, do Leandro Barreira, ali naquela posição de 10, 9,5, tem muita presença na área, faz muitos golos, 9 golos, 5 assistências esta temporada, mas é um jogador que, curiosamente, acaba por não ser dos jogadores que mais contribui para golos ou que mais situações de gol cria no próprio Veneza. Acaba por ser um jogador que aparece lá muitas vezes, um pouco como o Leandro Barreiro no fundo mesmo, que é o Leandro Barreiro é aquele médio trabalhador que chega lá e que faz o gol. Eu acho que o Issa Doumbia tem tudo para ser melhor que o Barreiro, porque tem mais conforto com bola, sabe sair no drible, sabe libertar-se da pressão, mas ainda não esteve numa liga tão fechada quanto a nossa e eu acho que ele vai ter alguma dificuldade. Contudo, desde que não seja um valor acima dos 20 milhões, o que eu duvido que eles não peçam já isso, mas pronto, enfim. Desde que não seja acima dos 20 milhões, acho que pode ser aqui uma opção interessante para substituir o Salazar. Em Portugal dizem que o Salazar é a prioridade, lá fora em Itália dizem que o Benfica tem inclusive reuniões marcadas, agendadas com o Veneza para tentar comprar o Doumbia. Eu gosto dos dois jogadores, acho que o Salazar está mais maduro, está mais perfeito, está mais adaptado à liga, à realidade de Portugal. Com o Doumbia podia ser aqui um reforço interessante, mas teria que passar pela adaptação. Não sabemos se ele se vai adaptar tão bem quanto isso, porque acaba por sair de uma segunda liga italiana para uma primeira liga e com possibilidade de jogar a Liga dos Campeões ou a Liga Europa na próxima temporada. É um salto muito grande para o jogador. De qualquer das formas, como podem ver nos últimos jogos, também marcou e assistiu, leva 9 golos e 5 assistências, também já vai acima dos 3.000 minutos, tal e qual como o Salazar. É um jogador indispensável para o Veneza, que acaba por estar aqui com muitos jogos feitos também. Por isso, eu acho que o Doumbia tem qualidade sim, e podemos puxar aqui o Transfer Market, que para ver aqui melhor, e o Transfer Market diz-nos aqui que o Doumbia tem então uma avaliação de 8 milhões ao dia de hoje, portanto, à partida nunca será pedido menos do que 10, acaba por ser um jogador que é essencialmente um médio centro com cariz ofensivo, também já foi adaptado ali a médio direito, está num pico de valorização grande, tem um contrato ainda de longa duração, também até 2029. Aqui eu acho que os dois acabam por ser interessantes. Porquê? Porque são dois jogadores que são a cara de José Mourinho. E quando eu digo isso, estou-me a referir a duas coisas. Primeiro, o aspecto físico, e no aspecto físico estou a englobar capacidade para duelos. O Doumbia não ganha muitos duelos, apesar de ter aquele corpo todo. Por exemplo, o Salazar ganha mais duelos do que ele, para terem uma ideia. São muito fortes fisicamente, como o Mourinho gosta. Têm muito pulmão para andar a correr de um lado para o outro o jogo todo, como o Mourinho gosta. E os dois têm muita presença na área e acrescentam elementos dentro da área e têm golo os dois, como o Mourinho gosta. Portanto, há um lado físico, mas também há um lado tático, a presença na área, a finalização, etc. Eu acho que os dois encaixam, ok? Eu não acho que venham os dois, ou vem um, ou vem o outro.
Zalazar será muito mais caro, mas tem aquelas vantagens todas que eu já disse. Está adaptado, sabe o que é o Benfica, sabe o que é a Liga Portuguesa, sabe o que é jogar nas competições europeias. É um jogador já internacional pelo Uruguai, que é uma seleção respeitável também. Ou seja, é um jogador já com um cartaz maior. Doumbia é um projeto de futuro. É um jogador que tinha que fazer esse caminho ainda, que ainda não o fez. E por isso também será eventualmente mais barato. De qualquer das formas, parece-me que o Benfica tem, sem dúvida nenhuma, aqui a prioridade sobre Zalazar. É esse o jogador que o Benfica quer, mas já sabemos que com o António Salvador, e temos aqui todos... o Bruma foi muito fácil. Ninguém sabia de nada. O Bruma apareceu de um dia para o outro. Mas esses são fáceis de vender ou de comprar, como quiserem ver. O Rodrigo Salazar não vai ser assim tão fácil, até porque o Ricardo Horta também não o foi, apesar de que, como eu vos digo, o contrato do Salazar obrigam-no, ou pelo menos, entre aspas, obrigam a vender este ano. De qualquer das formas, eu já tinha perguntado no grupo do WhatsApp, o link está aí embaixo na descrição, para quem não se juntou, é só carregar no mostrar mais e juntam-se, mas eu já tinha perguntado lá qual é que era a posição mais urgente para reforçar a toda a gente que lá está, são cerca de 800, e a malta tinha respondido, a grande maioria, um médio centro, portanto, à partida, as notícias que vão surgindo é precisamente que o Benfica quer um médio centro, portanto o Benfica está mesmo à procura disso. E depois hoje também tinha perguntado se aprovavam a contratação do Rodrigo Zalazar, e até vou puxar aqui os dados para ficarem a saber, e a maior parte da malta até acabou por responder muito positivamente, ou seja, eu pus aqui, sim, é um médio muito completo, houve aqui muitas respostas nesse, foi o segundo mais votado, mas o mais votado foi sim, talvez seja um grande reforço, mas que de certeza que será muito caro. E isso foi aqui a opção mais votada. A opção que não teve nem sequer um voto foi não tem qualidade suficiente para o Benfica. Portanto, toda a gente reconhece que o jogador tem qualidade para o Benfica. Digam-me a vossa opinião aí nos comentários, estamos aí para mais conteúdos. Subscrevam o canal, comentem tudo o que vocês quiserem comentar. Obrigado por estarem aí a fazer esta caminhada comigo. Até breve.